Bom, então, gente, como eu estava falando para vocês, toda, Rafael, o que é a doença oncológica, gente? A neoplasia é um termo aplicado a uma variedade de doenças malignas, caracterizada pelo crescimento anormal de células. Então, vejam só, as nossas células estão em constante crescimento, né? Elas se multiplicam, mas elas fazem isso de uma forma organizada e ordenada, né? Pode ver a nossa pele, a gente perde, né, células mortas todos os dias, né? Então a gente está sempre renovando. Agora, o que seria a neoplasia? Esse crescimento que não tem controle, que ele é muito rápido e ele é bem invasivo. A gente tem vários tipos de câncer, né? A gente tem, infelizmente, acontecem vários tipos de câncer. E alguns, assim, com uma agressividade muito maior do que outros. O que é isso? Quando o crescimento é maior, é mais desordenado, é mais rápido, né? As células malignas, assim, um tumor se forma, ele cresce assim, em torno de 14%, né, por dia, vamos dizer assim. Ou não por dia, num determinado período de tempo. A gente tem câncer que cresce 40%, 50%, 90%. Então, assim, tem cânceres muito agressivos mesmo, né? Então, a neoplasia maligna, a benigna é um tumor, e a maligna é esse tumor com característica de malignidade, né? Ou seja, são células que se multiplicam muito mais rápido. Ela interrompe as funções do corpo, desviando o suprimento sanguíneo e energético das demais células, podendo ocorrer em qualquer tecido do organismo, bem como propagar-se a partir de um foco primário por vias linfáticas ou sanguíneas, que são as metástases. Então, o corpo acaba sendo prejudicado, porque inclusive o câncer requer energia, fluxo sanguíneo, né? Então a energia, o fluxo de sangue é desviado para atender a mitose descontrolada que as células malignas requerem, tá? E geralmente não, existe sempre um câncer primário, que é aquele primeiro, né, que surgiu e que muitas vezes ele não é identificado, e várias vezes ele não é feito um diagnóstico. Tem pessoas que quando tem algum sintoma e vai fazer exames e tem um diagnóstico, já é uma metástase, ou detecta-se a metástase sem conhecer a origem primária. Isso acontece muito, né? E a gente sabe que todos os dias, gente, a gente produz células neoplásicas. Todos os dias. Mas a gente tem um sistema imunológico que combate isso também, como tudo. Todos os dias vocês colocam a mão na boca por algum motivo? No nariz? Sim, não? Coloca. E a mão de vocês está estéril? Claro que não. Não tem. Quem tem a mão estéril, gente, me desculpa, né? E aí vocês se perguntam, mas professora, o que faz essas bactérias que estavam na minha mão não me causa nada? Nosso sistema imunológico. E assim é com a doença oncológica. Existe uma proteína que é a P53. Essa proteína, ela faz mitose, não é mitose, fagocitose das células neoplásicas. Só que o que acontece? Então, assim, surge uma célula neoplásica, né? Ela é fagocitada e aquela possível câncer pode ser evitado por isso. Mas o emocional, o estresse das pessoas diminui a produção da P53.
Então, não sei se vocês já ouviram falar de pessoas que falam assim, mas ela teve câncer porque ela sofreu muito na vida. Ela guarda muita mágoa dá câncer. Vocês já ouviram falar isso, não? É um conhecimento empírico que tem um fundamento científico, né? Quando a gente fala, ela é muito rancorosa, né? Você vê, não vale a pena. É empírico, mas cientificamente falando, o estresse diminui as células capazes de fagocitar células neoplásicas. Então, realmente, o estresse, o emocional, né? Você passar por experiências difíceis é bom porque nos fazem crescer, né? Em termos psicológicos e comportamental. Porque, gente, vamos falar bem a verdade, não existe crescimento na felicidade, né? Agora, passa um apuro pra você ver se você não aprende alguma coisa. Você aprende nessa vida, ou eu tô mentindo? Agora, vai viver só na vida boa pra você ver o que você aprende na vida. Não aprende. A gente, aliás, a gente acaba se tornando muito fútil, né? Então, assim, embora as dificuldades da vida nos façam crescer em termos comportamentais, o nosso organismo sofre com isso, né? Tanto que tem pessoas que depois de uma situação difícil desenvolvem alguma outra doença que não o câncer, né? Elas somatizam aquele estresse todo que foi passado. Então não dá pra gente negar que isso acontece. Pode vir. Calma aí, gente. Tá tudo certo, Jaqueline? Eu acho que tá. Antes vocês vão montar a apresentação para o fórum, né? Depois da apresentação do fórum, que lá já tem algumas avaliações, aí eu quero que você me mande a sua apresentação final, tá? Muito obrigada. A caneta é assim. Eu já estou dando sua caneta para todo mundo. Obrigada, já. O que a gente estava falando, gente? Eu parei. É que as pessoas desenvolvem doenças, né? Tipo, podem desenvolver um diabetes, pode desenvolver uma hipertensão, pode desenvolver uma gastrite, né? Não é só o câncer também. Quais são as prováveis causas dessa mutação genética? Lesão do DNA celular, que pode ser causada por uma influência química, por exemplo, o cigarro, o álcool, pesticidas, poluentes da água e ar, aditivos e contaminantes alimentares. Por isso que hoje se fala tanto em evitar agrotóxicos, né? Embora tá difícil, né, se livrar dele, bem difícil, porque o agrotóxico faz uma produção em grande escala, né? A população mundial cresce em progressão geométrica. Eu lembro quando eu estudava matemática, já se falava isso na geografia, né? A população cresce em progressão geométrica e a produção alimentar em progressão aritmética, ou seja, precisamos dar conta disso daí. Infelizmente o agrotóxico faz isso, o transgênico faz isso, né? Mas existe sempre os contras, como sempre, né? E hoje a gente sabe que a maioria, né, da produção alimentar, ela vem rica, né, nesses poluentes químicos aí, tanto da indústria como os aditivos, quanto os contaminantes que são os agrotóxicos, os pesticidas, né, que tá difícil a gente realmente viver sem.
Tem o efeito da radiação pelo raio-x, tanto que quem é técnico do raio-x é uma pessoa que tem que estar paramentada, né? Porque ele recebe raio muito, né? Todos os dias. Inclusive, as paredes do raio-x, vocês sabem que ela também tem proteção, né? Interna. Porque se essa parede aqui fizer um raio-x, esse raio atinge a outra sala, né? Então, é um efeito, isso tem um efeito de mudar o DNA celular, fazer mitose daquela célula estranha e causar um câncer, tá? Como os raios ultravioletas também. Tem o vírus oncogênico, que é o HPV, que é um vírus que causa câncer, e fatores ambientais. Desses fatores ambientais, 35% são são câncer de origem alimentar. Então veja só, 35%. O câncer é a segunda maior causa de morte no mundo. A primeira qual é, você sabe? Doença cardiovascular. Vejam só, a segunda doença que mais mata hoje, 35% dela é causada pelo que a gente come. Mas a gente prefere tratar do que prevenir, né? Muitas vezes. Os hábitos alimentares que estão relacionados ao câncer, gente, quais são? Aumento da ingestão de gordura, diminuição de fibra, chá e café quente, álcool, sal e açúcar, adoçantes químicos, nitrosaminas e hidrocarbonetos, que são oriundos de defumação, né, e embutidos, e aflatoxina do amendoim, do milho. Vocês tiveram aula com o Eduardo Toledo? Ele falava que ele não comia amendoim, não deixava ninguém comer amendoim da família dele, né? Você sabia que 75% das mortes ainda, olha só, serão causadas por doenças relacionadas à alimentação? Com certeza, nós já ultrapassamos isso daí. Doença cardiovascular também uma parte delas é de origem alimentar. A obesidade, gente, é que hoje, assim, quando a gente vai fazer uma pesquisa de obesidade, quantas pessoas morreram de obesidade no Brasil? Se vocês forem pesquisar, vocês vão falar, não, quase ninguém morreu, gente, tá tudo tranquilo aqui. A obesidade é um problema norte-americano. A América do Sul não tem esse tipo de problema. Por quê? Porque não se morre de obesidade, né? Mas morre. Mas se morre assim, de um estado hiperglicêmico, morre-se de uma trombose, de um infarto agudo do miocárdio, uma hipóxia, né, causado por um trombo de gordura, né? Então, assim, aí quando o médico faz o óbito e esse óbito vai vai ser colocado no sistema, no que é o DataSUS, a gente coloca lá assim, causas de morte. Quando vê, não aparece. A obesidade aparece em pequena quantidade de pessoas. Por quê? Foi colocado o óbito primário, né? Da causa primária, que é a doença pela qual ele foi internado. Mas assim, teve uma parada cardíaca, né? PCR, parada cardiorrespiratória, PCR. Infarto agudo do miocárdio, diagnóstico IAM. E a obesidade? Muitos desses são obesos. Então, assim, hoje, se a gente for ver, a obesidade é a grande causa de mortes. Mas ela não dói, né? Eu fico pensando, assim, hoje eu fico indignada com determinadas coisas. E hoje eu falei disso já. A pessoa com câncer é que a gente tem um certo
não é preconceito não, mas a gente tende a achar que o câncer parece que é a doença mais grave que tem. E eu entendo isso porque ela é grave, ela é rápida, ela é invasiva, né? A obesidade ela dura mais, né? Vamos pensar que ela a longo prazo, né? Uma pessoa ainda vai vivendo mal, mas vai vivendo. Mas se a gente for ver, a doença que mais mata é cardiovascular. A obesidade causa esse tipo de doença, né? A obesidade causa tantas outras doenças, mas se hoje você faz diagnóstico de uma pessoa de MC37, e se você vê um diagnóstico de um paciente oncológico, você olha com um dopo oncológico. Ou eu estou falando mentira, gente? Não estou menosprezando o câncer, não é isso, mas a gente tem que pensar que tão grave quanto o câncer é a obesidade, mas parece que a obesidade não é um problema assim, né? Pode falar, Ju. Professora, será que também não é porque as pessoas, quando vê uma pessoa com câncer, acham que foi coisa do destino, da genética, né? Mas foi algo causado, assim. Então, não é coisa, não, vou pegar câncer, pegar câncer. E a obesidade já é vista... Culpa dela. Culpa dele, entendeu? Quem manda essa pessoa? Quem manda o hormônio? Quem manda não sei o quê, não é? As pessoas... Pode ser. Acham que assim, tá gordo Porque quer. Porque quer. E na verdade, mas é aí que eu falo. Tudo bem, né? As pessoas geralmente que estão acima do peso cometem erros? Cometem. Mas elas são pessoas que precisam ser olhadas. Né? Não, mas calma aí. Qual é o problema? No que você sente dificuldade, né? Aquela questão que a gente conversou da obesidade, né? A gente tende realmente a fazer esse julgamento. Fala, Vitor. Eu acho que tem um problema só na parte da obesidade também, que está acontecendo muito ultimamente. É meio que a romantização do obeso. Tem muita gente que defende regimes limits, etc, e fala que é normal, mas não é normal. A pessoa está com muitos problemas de saúde. Às vezes. Tem muita gente romantizando essa parte. Eu sei. Eu acho que isso acaba ficando muito mais na cabeça, principalmente alguém que é mais novo, recebe a ideia do que está acontecendo com ela. Sim. Porque assim, a gente está vivendo um momento difícil, gente. Vou falar bem a verdade. A gente tem que tomar cuidado com tudo. Daí realmente romantiza a obesidade. E aí, a gente não pode. Começaram a dizer que surgiram, né, assim. Nós não podemos mais diagnosticar, não, ainda pode, mas pode ser que a gente não possa mais fazer o diagnóstico do paciente que está obeso, né? Porque obeso é algo subjetivo. Não, calma aí, gente, a gente precisa enxergar a realidade como ela é, né? A gente sabe, a obesidade é uma doença, nós precisamos cuidar dela como se cuida de tantas outras doenças, né? Mas a gente vê assim, parece que o câncer é sempre um problema maior do que a obesidade, e a gente vê tanto morte por obesidade mascarada, né? Quanta morte mascarada, a gente precisa, não, é por isso, é por aquilo, nós precisamos resolver. E a pessoa obesa não é obesa porque ela quer. Alguma coisa está acontecendo, ela tem alguma dificuldade em autocontrole, né? Muitas vezes precisa da medicação, precisa de aprender a comer, precisa, mas às vezes os primeiros passos é muito difícil, né? Mas tudo bem, vamos voltar para o câncer, né? Vamos voltar para o câncer, que eu já estava lá na obesidade. Fatores de riscos para neoplasia específica. O câncer oral, gente, quais são os riscos para desenvolver um câncer oral? Álcool, cigarro, baixo consumo de fibras. Esôfago, álcool, cigarro, baixo consumo de frutas, verduras, fibras e consumo de alimentos e bebidas muito quentes. Tanto que a gente vê uma alta prevalência, né, de câncer de esôfago e estômago no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina também,
no sudoeste do Paraná também, né? Porque são lugares que têm o hábito do chimarrão, por exemplo, do churrasco, né? Câncer de fígado, álcool, baixo consumo de frutas e verduras e aflatoxina. O de pâncreas, cigarro, baixa frutas e verduras, licopeno e pouca fibra. Olha como que fruta e verdura tá em todas as... O baixo consumo disso é pré-requisito para quanto câncer, não é? Então a gente tem que, né, a fruta e a verdura é algo que a gente precisa olhar com uma carinha melhor, né, para eles. E vai aparecer muitas pessoas que não gostam e tudo bem, mas a gente tem que ir traçando estratégias para que a pessoa coma 1, coma 2, coma 3, coma meio, que já é melhor que nenhum, né? Agora, traçar a estratégia é virar para a pessoa e dizer assim, ó, mas você tem que comer. Não, vai comer, tem que comer. Isso é estratégia? Isso aí o Globo Repórter fala, gente. O Fantástico fala, sei lá quem fala, o Bem-Estar fala, né? Que tem que comer fruta, todo mundo sabe. Agora, vamos traçar a estratégia. O que a pessoa gosta? Dentro daquilo que ela gosta, dá pra gente colocar alguma fruta lá dentro, bater, sei lá, cortar? O que a gente pode fazer com uma verdura? Daquela pessoa que não come nada. Posso colocar num suco? Fala uma coisa, um item que você adora. Vamos pegar aquela receita que ela adora e traçar aquela estratégia. É isso que, na verdade, a gente precisa melhorar. Porque falar que tem que tomar mais água, comer mais fruta, comer verdura, gente, isso nós sabemos. Vocês concordam comigo? E a pessoa também sabe, ela sabe, assim, claro que ela não sabe com o conhecimento técnico do nutricionista. Mas se você perguntar para o seu vizinho hoje o que engorda, o que emagrece, ele não vai errar tanto assim não, certo? Fator de risco para o câncer coloretal, pouca fruta e verdura, vitamina C, carotenos, indóis, dieta hipercalórica, hiperlipídica, obesidade, sedentarismo, álcool e baixo consumo de fibras. Onde que a gente mais encontra câncer de intestino? Em quem? Homem ou mulher? Homem. Veja só, os homens consomem muito mais gordura, muito mais churrasco, né? Teve um congresso, faz tempo inclusive esse congresso, e que eu participei, e na época o tema do congresso era câncer. E naquele momento falava-se muito da carne, principalmente carbonizada, a carne do churrasco, a gordurinha pegando fogo, sabe? A gordurinha derretendo. Vocês já viram como a gordura com a carne, gordura com o fogo, ela pega fogo, né? Então, aquele processo é cancerígeno. Por isso, a gente, os homens que tendem a comer muito churrasco, não só as mulheres também, né? Tem que cuidar do câncer, por conta desse câncer de intestino, tá? Não é assim, como carne com gordura, como churrasco, pronto, tô com câncer. Não, gente, existe várias, né? Existe a questão genética, existe o ambiente, existe você não fazer nada que te proteja, você ainda ser estressado na vida, né? Mas não comer fibra. A fibra é essencial, né? Para a prevenção do câncer de intestino. Câncer de mama, obesidade, olha só, relação cintura-quadril alta, sedentarismo, álcool, alto consumo de gordura saturada. Câncer de próstata, obesidade, sedentarismo, alto consumo de gordura e baixo consumo de licopenos. Câncer de pulmão, cigarro, baixa fruta e verdura. Olha só aqui, esses cânceres dessa página, tirando de pulmão, mas ainda no estaio de ovário, a obesidade é sempre um pré-requisito, tá? Tanto que
depois que a pessoa fez o tratamento oncológico necessário, que o oncologista passou, que o quimioterapeuta, o radioterapeuta, né, fez todo. Estas pessoas precisam cuidar para não voltar a ganhar peso. Muitas vezes o paciente em tratamento quimioterápico, eles ganham peso, principalmente desse tipo de câncer, por conta da quimioterapia, tem corticoide, então eles incham, né? E eles acabam o tratamento até com excesso de peso. E não é uma situação que a gente tem que, não, você já tem que emagrecer porque é perigoso, não. Mas essa é uma pessoa que a gente tem que fazer de tudo para que ela melhore a alimentação, para ela voltar a ter um peso adequado, sem pressa, até porque ela não tem tanta fome assim. E ela não está com excesso de peso de tanto comer, não. Porque muitas vezes a pessoa não tem fome quando faz quimio, não tem vontade. É efeito do tratamento. Mas a gente precisa, essa pessoa precisa se conscientizar de que quanto mais próximo de um peso adequado, menos chance ela tem de uma recidiva. Tá? Esses cânceres de ordem hormonal, né, próstata, ovário, útero, mama, testículo, intestinal não é uma questão hormonal. A gente precisa fazer essas pessoas não serem obesas, tá? Claro, gente, a gente não vai falar, ó, você não pode ser que você vai morrer, pelo amor, não. Mas a gente precisa traçar estratégias que as ajudem a comer melhor. Como que eu avalio esses pacientes? Como todos, parâmetros clínicos, dietéticos, antropométricos e bioquímicos. Esses pacientes, muitos deles têm perda de peso e muitos ganham peso também, como eu já disse. E essa é uma forma de eu avaliar a perda de peso, né? Por exemplo, em uma semana, perder 1 a 2% do peso é uma perda de peso moderada. Se perder mais que 2% de peso, é intensa. Por exemplo, em 6 meses, a pessoa perder 10% do peso, é uma perda moderada. Se perder mais que 10%, já é uma perda intensa. Lembra aqueles estudos de caso que eu passei? Em alguns deles eu dizia assim, há 6 meses em tratamento, não sei o que lá, com perda de 12 quilos, é uma avaliação. Lembra que a gente ainda fiz um exemplo, ainda coloquei. Na parte clínica, o que o enunciado está dizendo? Na dietética, né? Na antropométrica, perda de peso de 12 quilos em tanto tempo. Essa é a tabelinha aí para a gente classificar se é uma perda de peso moderada ou intensa. A desnutrição se manifesta em todos os tipos de câncer, mas a sua intensidade varia conforme. Quando eu digo todos os tipos de câncer, é porque assim, até o paciente com câncer de mama, embora ele esteja com ele possa ganhar peso devido a químio, a rádio, o tratamento que ele faça, ele não se alimenta adequadamente. Então, tem algum nutriente que ele deixa de comer. E aí ele se desnutre, tá? Mas isso tudo varia conforme o tipo e a localização do tumor. Por exemplo, existe diferença eu ter um tumor na articulação do cotovelo e um tumor no esôfago? Isso repercute assim no meu estado nutricional? Por quê? Qual vocês acham que seria pior para o meu estado nutricional? De esôfago, exatamente. Então, dependendo do tipo de câncer e de onde ele está, a desnutrição pode estar lá mais rápido ou não. O estágio do tumor e dos órgãos envolvidos. Gente, pensa um tumor que começou lá na vesícula, né? E não foi feito diagnóstico, aliás, assim, não foi diagnosticado. Mas o paciente tinha dor abdominal de repetição, daí ele ia para o pronto atendimento, daí o doutor passava um Buscopan na veia, daí melhorava, ele ia para casa. Aí doía de novo, ele voltava no mesmo dia, o doutor passava um Tramal e ia para casa. E
Aí tinha um dia que tinha que usar morfina. Ó, procura um gastro. Mas como a gente vai para casa sem dor e amanhã a dor não voltou, não, tudo bem, né? Deixa isso aí para lá. E aí, em determinado momento, olha, você já é a 10ª vez que você vem aqui com dor de estômago. Precisa investigar. Né? Você já foi no gastro? Eu vou. Aí vai no gás pede todos os exames, daí dentre eles tem uma pedra na vesícula. Mas essa pedra já está lá há tanto tempo causando infecção que ela pode causar um câncer na vesícula. Né? Então vamos supor que o paciente tem lá um tumor que começou na vesícula, mas já passou tanto tempo e ele medicando no pronto atendimento e não procurando ajuda. O que acontece? Isso já pode ter feito uma metástase para o fígado. E o fígado, para fazer metástase em intestino, é muito rápido, né? Então, já foi para o fígado, foi para o intestino. Pensa uma pessoa com tumor todo fígado, intestino e pâncreas. Gente, como que come uma pessoa dessa? Né? O estado nutricional horrível. Tipo de terapia antineoplásica, né? Tem terapias que afetam mais o paladar e também não é só a terapia, tem determinados organismos que respondem de determinadas formas. Pode ser que o Vitor faça um tratamento, o mesmo que o da Ju, e ele tem alguns sintomas que a Ju não vai ter, tá? Só estou dando um exemplo, tá, gente? Então, isso depende da resposta individual do paciente. A incidência de desnutrição é maior em pacientes com câncer do trato gastrointestinal, como vocês mesmos já me falaram, cabeça, pescoço e pulmão. Veja só, o câncer de pulmão, ele afeta muito a respiração. Vocês já tentaram comer com falta de ar? É gostoso? E dormir, né, com falta de ar. Então, assim, é uma das pessoas que mais tem desnutrição, viu, pessoal? Ela é responsável por 1/5 das mortes de pacientes oncológicos, porque, vejam só, ele tem uma doença consumptiva, hipermetabólica, precisa de energia. Essa doença afeta muito o psicológico. Fora isso, ela dá sintomas. E fora isso, o tratamento também dá. E um desses sintomas, fora o psicológico, é a inapetência. Então, uma doença que requer energia e a pessoa não se alimenta. O que ela vai fazer? O que a doença vai fazer nessa pessoa? Perda de músculo. Então, ele vai se desnutrir, perder músculo, aí ele vai emagrecer. E a gente nota, né? Tem pacientes oncológicos que, infelizmente, tem a cara da doença, né? Por quê? Pelo alto consumo proteico, tá? Então, assim, a desnutrição, ela é um fator de risco para aumento de morte desses pacientes, porque ele vai se restabelecer como? A imunidade vai ser restabelecida como? Né? Se essa pessoa está consumindo o próprio tecido muscular, né? E não é nem para viver. Muitas vezes o desenvolvimento do câncer está tomando toda essa energia dela, tá? Então, a desnutrição aumenta a mortalidade do paciente oncológico, certo? Agora, não adianta também a gente chegar no paciente oncológico e fazer ele tomar e comer tudo que a gente quer. Tem determinados momentos que não dá. Ele não tem vontade, ele realmente tende a ter depressão. Por isso, muitas vezes a gente tem que passar uma sonda no paciente, porque não consome os 60% das calorias que precisava, tá? A expressão máxima da desnutrição é a caquexia oncológica, aquele estado de maior grau de desnutrição, aquele paciente que você olha e você vê que ele tem uma doença grave. A desnutrição em câncer está associada a maiores índices de morbidade e mortalidade, maior risco de infecção, maior tempo no hospital, pior qualidade de vida e menor resposta à quimio e rádio. Quer dizer,
ser desnutrido com câncer não é bom. Outra coisa, o tratamento oncológico, ele acontece à medida que a imunidade é afetada também. Todo paciente, né, que está fazendo rádio e químio, eles são pacientes que o oncologista e o químio ou radioterapeuta sempre pedem o exame de imunidade antes da sessão. Porque esse tratamento reduz a imunidade. O histórico já faz a imunidade estar ruim. E aí, se ele faz uma químio com uma imunidade mais baixa do que não é o normal não, porque já se tolera uma imunidade menor do que o normal dentro da doença oncológica. Se vê que a imunidade caiu demais, aquela sessão de químio é cancelada. Não, vamos deixar para semana que vem. Mas ao mesmo tempo, você está cancelando algo que vai combater o câncer. Então, quer dizer, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Então, além de tudo, o paciente desnutrido, ele não tem imunidade para manter um tratamento adequado. Por isso que a gente precisa, o quanto antes, manter o estado nutricional adequado. Não esperar a quimioterapia começar para intervir. Não esperar a cirurgia. Lembra que tinha um estudo de caso que foi colocado assim, ó, o médico avaliou e pediu a avaliação do nutricionista para iniciar a dieta 10 dias antes da cirurgia. Precisa, para que a gente, ele vai passar a cirurgia semana que vem, deixa chegar lá? Não. Gente, depois da cirurgia, tem ainda o hipermetabolismo do trauma cirúrgico. Quer dizer, mais caloria ainda que perde. Tem o restabelecimento pós-cirúrgico. Quer dizer, 10 dias, 20 dias debilitado. Isso dá muita repercussão no estado nutricional da pessoa. Então, a desnutrição, gente, ela acontece por quê? N motivos. Paciente ansioso, depressivo, medo de hospitalização, já come menos. O próprio diagnóstico, né? Já faz a pessoa comer menos. Químio e radioterapia, aquele RT e QT, é químio e radioterapia. Efeitos colaterais do tratamento, faz comer menos. Se é uma cirurgia, que é o tratamento, se faz grandes ressecções, ingesta diminuída. E o próprio tumor, que pode obstruir alguns locais. Isso faz saciedade precoce, alterações metabólicas, diminuição da ingestão. Então, a caquexia oncológica acontece nos pacientes oncológicos e é decorrente de alterações metabólicas, do próprio câncer. O metabolismo de glicose. Ocorre intolerância à glicose e resistência à insulina. No lipídico, aumenta a quebra de gordura e diminui a lipogênese, né? Então a pessoa vai gastar mais do que fazer síntese de tecido. E na parte proteica, faz depressão de massa magra, proteólise. Paciente emagrecido. Ele é emagrecido por diminuição energética. Falta nele proteína, carboidrato, lipídio. Tá? Não é a desnutrição kwashiorkor, é a desnutrição marasmática, a do câncer, embora seja uma doença grave. Vocês lembram que eu falei, quando o paciente está num estado grave, ele está na UTI, é a desnutrição aguda, o kwashiorkor. Não, este é um paciente grave, muitas vezes não está na UTI, mas a desnutrição dele geralmente é a marasmática, desnutrição proteico-calórica, de longo prazo, tá? Pode entrar, Nilson. Ele tá ali, hein? Oi? Boa noite, Nilson.